bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num conceito muito poderoso, a educação social. A ideia aqui é entender como aquele aprendizado mais transformador muitas vezes acontece bem longe dos muros da escola. Então vamos lá. Bom, vamos começar com essa pergunta. É para a gente parar e pensar um pouco em tudo que nos formou. Aquelas conversas importantes, as experiências na nossa comunidade, os desafios que a gente superou. Boa parte do que nos define como pessoas, como cidadãos, é aprendida fora do sistema de ensino tradicional. E esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai explorar o que significa aprender para além da sala de aula. Depois, vamos definir o que é, de fato, a educação social. Vamos fazer uma viagem até suas origens, lá na Europa do pós-guerra, e ver como essa ideia floresceu aqui no Brasil com Paulo Freire. E, por fim, vamos entender uma ferramenta bem útil para classificar todo tipo de aprendizado. Ok? Primeiro ponto. Vamos entender qual é o espaço que a educação social veio para preencher. A gente tende a pensar na educação formal, escola, universidade, como o caminho principal, né? E ela é, sem dúvida, fundamental. Mas é só uma parte da história. A educação social, ela nasce justamente de uma crítica a esse sistema, do reconhecimento de que a vida ensina de maneiras igualmente, ou às vezes até mais impactantes. Então, vamos lá, vamos para o conceito central da nossa análise de hoje. Olha só como essa definição é precisa. A educação social não é um aprendizado que acontece por acaso. Pelo contrário, é uma ação intencional. É uma ação planejada, que acontece em espaços como ONGs, movimentos sociais, e sempre com um objetivo muito claro: gerar mudança social e política. E bem no coração da educação social, a gente encontra a praxis. Pode não ser uma palavra do dia a dia, mas a ideia por trás é muito forte. Significa que não basta aprender uma teoria e depois aplicar. É um ciclo constante. A gente age no mundo, reflete sobre essa ação e, a partir dessa reflexão, melhora a teoria e a próxima ação. É, na prática, aprender fazendo, para poder transformar. E essa citação do Bourdieu, ela ilustra perfeitamente o cenário em que a educação social atua. A sociedade não é um lugar neutro, né? Ela é um campo de tensões, de lutas por poder, por direitos. A educação social entra nesse jogo como uma ferramenta para capacitar as pessoas a transformar a realidade em que elas vivem. Para a gente entender a força desse conceito, a gente precisa ver de onde ele veio. E a origem dele está num dos momentos mais sombrios da história moderna. Tenta imaginar esse cenário. Cidades inteiras destruídas, economias arruinadas e uma crise humana gigantesca. A estrutura da sociedade estava em pedaços. E as soluções antigas simplesmente não serviam mais. Era preciso lidar com milhões de órfãos, de refugiados, de desabrigados. A caridade tradicional já não dava conta. Foi nesse contexto que começaram a surgir novas práticas para promover o bem-estar social e reconstruir não só os prédios, mas o próprio tecido da sociedade. Embora a ideia de pedagogia social já existisse há um tempo, foi a crise do pós-guerra que a tornou uma necessidade prática, real. Ela deixou de ser só uma crítica acadêmica para se tornar uma ferramenta de intervenção social em larga escala. Agora, vamos sair da Europa e vir para o Brasil, para ver como essa semente encontrou um solo completamente diferente, mas que era igualmente fértil. Aqui no Brasil, a educação social, que a gente costuma chamar de educação popular, não nasceu de uma guerra mundial. Ela nasceu das lutas contra a nossa imensa desigualdade social. Ela cresceu junto com os movimentos de trabalhadores e, durante a ditadura militar, se tornou uma ferramenta importantíssima de resistência e de conscientização. E é simplesmente impossível falar de educação popular no Brasil sem falar de seu maior nome. Paulo Freire revolucionou a educação. Para ele, alfabetizar não era só ensinar a decodificar letras e sílabas, era ensinar a ler o mundo. O método dele conectava as palavras com a realidade dos trabalhadores, transformando o ato de aprender em um ato de libertação. E aqui está um ponto central. As ideias de Freire eram tão poderosas que foram consideradas perigosas pelo regime da época. O fato dele ter sido preso e exilado simplesmente por ensinar as pessoas a ler e a pensar criticamente, isso mostra o imenso potencial transformador da educação social. Para a gente fechar, vamos a um modelo que nos ajuda a organizar tudo isso, a entender direitinho onde a educação social se encaixa. A gente pode dividir o aprendizado em 3 grandes mundos. O formal é a escola, a universidade. O informal é aquilo que a gente aprende sem perceber, só vivendo. E o não formal. Bom, esse é o território da educação social. Ele é intencional, como a escola, mas acontece em ambientes mais flexíveis, comunitários e com objetivos sociais bem claros.
E olha, as três são complementares e essenciais. E aqui está a essência de tudo. O objetivo final não é só transmitir conhecimento, é dar às pessoas as ferramentas para que elas possam analisar a própria vida, entender as forças que moldam essa vida e, a partir daí, agir para transformá-la. E para terminar, fica essa reflexão. Acho que vale a pena a gente pensar na nossa própria jornada, nos mentores que tivemos, nos projetos da comunidade, nas dificuldades que ensinaram tanto. Qual foi aquele aprendizado fora de um sistema formal que mais nos transformou em quem somos hoje? Fica aí a pergunta.